Olá, divas e divos do axé, tudo bem, meus amores? Bem-vindos ao Tatá Todo Dia número 15, 16. Hoje nós vamos falar sobre aborto, é um assunto em alta, né? Que estamos ouvindo, lendo, tanto no Instagram, no Facebook, nos jornais, em todas as mídias, sobre a história da menina que foi estuprada e engravidou aos 10 anos de idade. E aí, como é que fica a cabeça de nós, umbandistas, que temos uma relação muito grande com o espiritismo? E nesse caso, nós somos a favor ou contra o aborto? O que a religião diz? O que eu digo pra mim mesma? O que você diz? Vamos falar sobre isso após a vinheta. Pensa num assunto complicado pra gente se expressar, o aborto, né? Porque as pessoas são muito radicais quando fala-se nesse assunto. Umas são contra, outras são a favor do aborto. Como que eu vou dizer pra você que eu sou meio termo? Porque é complicado, né? Como assim? Não existe ser imparcial nesse assunto. Eu tenho o meu lado espírita, entendo, respeito, acredito de fato que cada vida concebida, cada vida fecundada é uma vida com um propósito, tá? Porém, é de escolha nossa dar continuidade ou não. É um assunto bem complicado de se falar, porém já me perguntaram diversas vezes e eu quero deixar aqui registrado, sim, a minha opinião sobre o aborto. Eu sou contra o aborto, porém eu sou a favor da legalização do aborto. Dá pra entender? É basicamente isso. Eu não sou usuária de drogas, mas eu sou a favor da legalização das drogas por conta de toda uma economia. Se é pra acabar com a criminalidade, legaliza logo essa porcaria. Não é porque eu não uso que eu vou ser contra, sabe? Eu acho que é questão de mentalidade, é saber lidar com a situação. Isso também vai pro aborto. Sabe aquela coisa assim, que se fala muito, né? Meu corpo, minhas regras. Certíssimo. Porém, eu acho muito perigoso. Eu tenho 40 anos, pra quem não sabe. Eu venho de uma geração de pessoas, de mulheres que usavam o aborto, é um método contraceptivo. Eu conheci pessoas, mulheres, que faziam do aborto, né, pagavam barato em lugares clandestinos. Ah, se eu engravidar eu aborto. Mas você não se previne? Ah, se acontecer, aconteceu, eu vou lá e tiro. Eu sou absolutamente contra esse tipo de comportamento, de pensamento. Acredito que toda a vida fecundada vem com um propósito. Existe toda uma história de encarnação, de reencarnação, de vir em você, né, no seu corpo, uma ligação espiritual. Tudo isso é muito lindo na teoria, ok. Eu acredito de fato no espiritismo. Se eu puder aconselhar alguém a não abortar, ok. A gente vai falar do caso da menina, tá? Eu vou entrar nesse assunto, mas eu quero deixar minha visão espírita em relação ao aborto. Esses dias eu conheci uma pessoa, eu estava escutando essa história de um rapaz me contando que o sobrinho, contando para outra pessoa, mas eu estava participando da conversa, que o sobrinho nasceu com problemas de hidrocefalia. E o pai dessa criança, quando descobriu que ele seria uma criança muito comprometida, ele pagou ao médico para que matasse a criança, bebezinho, sei lá, alguma coisa assim muito grave. E não conseguiu, por algum motivo não conseguiu. E foi dito num centro espírita que essa criança veio cumprir uma missão, um resgate. Ele foi um médico que no passado ele matava crianças especiais. Ele recebia alguma coisa na época para acabar com a vida de crianças especiais, que naquela época também era uma vergonha, os pais não aceitavam, enfim. E ele veio pagar por isso. Resumindo a história, tá? Ele era em outra vida um médico abortivo, né? Trabalhava com abortos e com a eliminação de crianças especiais. Então ele veio para um resgate. Então tudo tem um porquê, tudo tem uma história. Agora vamos falar, né, na realidade, na prática, sobre um estupro de uma criança. Uma criança que gerou outra criança através de um estupro,
estupro, ela não tem responsabilidade. Aí, nesse caso, eu já vou afastar um pouquinho a questão do espiritismo, porque tem coisas na nossa história que não estão escritas. Acontecem pela irresponsabilidade, pela maldade do ser humano, certo? Então, ela tem todo o direito de abortar, ela escolheu abortar e ela tem esse direito. Aí você deve falar assim, não, Tatá, você está sendo muito contraditória. Se você falou que toda a vida é concebida por um propósito, né? Foi Deus, o Lorum, que escolheu. Enfim, na prática, eu não sei como seria comigo. Se eu fosse estuprada e engravidasse, eu provavelmente cogitaria essa possibilidade do aborto, sim. Ninguém quer ter um filho de um ato tão brutal. Ninguém quer lembrar daquela situação. E eu acho isso uma crueldade. Porém, eu já conheci uma pessoa só, não vou dizer pessoas no plural, que eu conheci uma pessoa que escolheu ter um filho consequência de um estupro. Então, é uma situação muito complicada. Eu não posso levar essa história, esse pensamento do aborto somente para o lado espírita e esquecer do lado racional, do que a gente vive, a realidade que a gente vive. Então, se você foi diagnosticada com um filho especial, não tem condições, você tem a possibilidade de fazer um aborto com pouco tempo, né, de gestação, eu aceitaria fazer um aborto mesmo sendo contra, né, é muito contraditório. Eu confesso pra vocês, sou contraditória nesse assunto, porque existem casos e casos. Existem histórias e histórias, existem necessidades e necessidades. Cada um sabe da sua. Eu sou a favor da legalização total, porque aí mulheres não vão morrer em lugares clandestinos, sabe? A questão de aborto é um assunto muito difícil, é um debate que não tem fim. Pessoas têm a sua mentalidade formada, a sua opinião formada em relação a essa história, esse assunto de aborto. E é muito difícil. Eu sei que pessoas já estão discutindo aqui nos comentários, já negativam o vídeo por pensar diferente. Eu sei como funciona essa história, eu tô acostumada com isso. E eu sei que é complicado. Eu sou absolutamente contra pessoas que fazem aborto com uma gestação, com a criança formada, sabe? Isso pra mim é um assassinato. A criança formada, a criança sentindo a mãe, sabe? Ouve a mãe, mexe. Isso pra mim não é aceitável. Pra mim, na minha cabeça, é inadmissível. Então tem, assim, já por lei, né, tem a permissão, acho que 22 semanas, até 22 semanas pra abortar. E fica ao critério da pessoa. Sim, seu corpo, suas regras, mas pense direitinho. Eu atendo pessoas aqui, ó, baralho cigano, gente. Eu atendo pessoas, mulheres principalmente, que vêm com essa questão de, quero abortar meu filho porque eu descobri que o pai tem outra. Será que ele vai ficar comigo se eu continuar com essa gravidez ou se eu devo abortar? Não pense na questão só do homem, sabe? Eu sei que é uma responsabilidade do homem, mas esteja preparada quando você decide engravidar. E se a sua relação não dá certo, não pense em tirar uma criança só por conta do outro, sabe? Se você escolheu ser mãe e tirar o filho porque o pai não aceita, repense seus valores. É isso que eu tô querendo dizer. Eu sei que tem gente que vai ficar em pé da vida comigo, porque tem a questão financeira mesmo pra gerar um filho, pra criar um filho e não virar uma criança de rua ou ficar sem educação. Eu já penso um pouco diferente nesse caso. As situações acontecem, se tiver uma permissão da espiritualidade para aquela criança que você decidiu conceber, você escolheu de repente com seu parceiro, eu quero ter essa criança, e aí o relacionamento desanda e você quer tirar essa criança por conta das condições que estão acontecendo. Lá na frente as coisas podem melhorar, tá? Eu sei que tem gente que não vai concordar, porque eu entendo o pensamento de vocês. A responsabilidade é igual do homem e a da mulher também, ok. Mas vamos pensar também pelo lado espiritual, de propósito, sabe? É um bom senso nessa questão. É difícil entender, é difícil colocar na balança, tá? Porque existem casos e casos. O que eu quero dizer pra vocês esse assunto
é muito relativo, cada um pensa de um jeito. Eu acho que a gente deve se respeitar, olhar para o outro com responsabilidade. Os mesmos que foram lá na porta do hospital dizer não ao aborto daquela menina que foi violentada cruelmente desde os 6 anos. Ninguém foi atrás. As pessoas foram lá no hospital para dizer que o pai dessa criança merece ser pai. Mas quando o Tami decidiu ser pai, escolheu ser pai, um bom pai, essas mesmas pessoas reivindicaram também com a mesma crueldade. Aonde estão os valores da nossa sociedade? Existem situações, sim. Aí você fala assim, mas Tatá, você não falou de karma, reencarnação? Como é que você vai interromper uma vida se ela veio mesmo através de um estupro, né? Porque podem surgir essas dúvidas. Se ela veio, era pra vir. O que você acha sobre isso? Bom, você também tem o direito de escolher sim ou não. Você tem uma história lá atrás, por que você passou por isso? Não vou entrar em mérito se merece, se não merece, não é isso. Mas você tem o direito de escolher sim ou não, de gerar ou de quebrar uma história reencarnatória. Isso daí vai de cada um. Nós temos que aprender a respeitar a história do outro, a opinião do outro. A partir do momento que aquele povo louco lá que foi na porta do hospital chamar uma criança de assassina, eles não estão respeitando aquela criança. Então, é um assunto bem complexo, né? Eu acho que eu já expressei a minha opinião um pouco sobre os dois lados, sobre o lado do espiritismo e sobre a minha opinião como mulher. Toda mulher tem o direito de decidir se sim vai parir aquela criança, se vai ter condições de criar. Agora, cabe a nós termos o bom senso, aquela criança já está formada, como ela foi formada, foi gerada, será que existe? Não foi fruto de um estupro? Foi uma decisão que eu escolhi lá na frente, agora eu já não quero mais? Não vamos levar, também não vamos banalizar a vida, né? Eu não quero, vou tirar. Sabe, assim, é difícil de expressar para vocês como eu penso em relação a isso, mas eu acho que ficou um pouco claro nesse vídeo e eu quero também ouvir a opinião de vocês, eu quero ver como vocês pensam, como vocês vão interagir em relação a esse assunto. Deixe nos comentários o que você pensa, o que você concorda e o que você discorda. Um beijo, muito axé pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê amanhã aqui no Tatá Todo Dia. Fui!